Fala, bro! Aqui com vocês, o Renato novamente, falando aqui do Guaraú, Brasília, Distrito Federal. Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre investimentos e perfis de investidores, né? Então a gente tem aí investimentos em renda variável, investimentos em renda fixa, e a diferença entre um e outro é o valor que você espera receber e aquilo que você realmente recebe, né? Normalmente os investimentos de renda fixa, você faz um contrato com o banco ou outra instituição financeira em que já constam, né, quais são os percentuais de retorno que você vai obter, né, durante certo tempo. E já na renda variável, você tem um maior risco. Por quê? Porque você não tem de antemão esses percentuais que você vai receber. Então isso aí pode variar bastante. Um exemplo disso são os investimentos em ações. As ações, quando você as compra, né, numa corretora, e normalmente essas corretoras estão ligadas a algum banco ou podem também trabalhar sozinhas, né? Mas quando você faz essa compra de ações, o preço delas varia diariamente. Então o retorno vai depender da variação de preço, né, entre um dia e outro, e também da quantidade de ações que você comprou, né? Então, normalmente, as pessoas que investem em ações são classificadas como investidores arrojados. E dentro da classificação de investidores nós temos três tipos, né? A gente tem o investidor que é conservador, o investidor que é moderado e o investidor que é arrojado. Normalmente quando a gente vai fazer o cadastro, né, numa corretora ou em algum banco, né, para fazer investimentos, eles perguntam algumas coisas para a gente para nos classificarem em um desses tipos de investidores, né? Conservador, moderado ou arrojado. E a partir daí, eles vão oferecer produtos, né? E quais são esses produtos, né? Normalmente para o investidor que é conservador, eles vão oferecer poupança, fundos de renda fixa, né? Que são formas de investimento aí em que você já tem ali um percentual definido para você receber, né? Então, dificilmente vai fugir daquilo. E para o investidor que é moderado, eles já começam a oferecer alguma coisa de renda variável, né? Começam a oferecer alguns fundos ali atrelados a ações ou as próprias ações, né? E para o investidor arrojado, normalmente, né, se trabalha aí com fundos de ações, as próprias ações e mais alguns tipos de investimento aí que tem muita variação e muito risco, né? E normalmente não é todo mundo que aceita risco, né? Por isso que eles fazem essa classificação, né? E oferecem esses produtos para aquela pessoa que não vai se assustar se depois não receber tudo que imaginava, né? Bom, eu deixo a dica para vocês o seguinte, né? Que o ideal é a gente ter aí um mix, né? A gente ter aí tanto investimentos, né, em renda fixa quanto em renda variável. Agora o percentual, quanto que você vai ter de cada um, depende aí de quanto você está disposto a correr de risco, né? Porque você não pode botar todos os ovos no mesmo cesto, né? Essa é uma teoria muito importante dentro de economia e dentro dos investimentos, né? Então é claro que você, por exemplo, você não vai pegar, se você tem só 200 mil reais, você não vai colocar todos os 200 mil em ações, né? O ideal é que você faça o seguinte, né? Tenho 200 mil, eu coloco 50 mil em ações, coloco 50 mil em algum fundo de renda fixa e os outros 100 mil eu coloco numa poupança ou num tesouro direto, né? Então você percebe que você distribuindo isso dessa forma, você não corre tanto risco de perder esse dinheiro ou de não ter aquele retorno que você esperava. Entendeu? Então fica aí a dica para vocês. Quando forem fazer investimentos, né? Sempre pensem nessa questão do não deixar todos os ovos no mesmo cesto. Tá bom? Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre outras formas de investimento, mas por enquanto fica aí a dica para vocês. Façam esse balanceamento aí quando forem investir, né, para vocês não correrem tantos riscos. E um forte abraço para vocês, até breve.